Quando você estiver vendo esse vídeo, você já está sabendo da notícia da saída do Daniel Ricciardo da Vicarbe, vai ser substituído mesmo pelo Liam Lawson. Uma notícia que não é uma novidade, todo mundo já sabia que o Daniel Ricciardo ia sair da equipe há meses, mas a gente só teve a certeza disso na última prova, no último GP que ele disputou, onde ele roubou entre aspas, né, a volta mais rápida do Lando Norris e colocou o piloto britânico a ser obrigado a efetivamente depender de uma quebra do Max Verstappen ou de uma não segunda posição para ser campeão do mundo. Mas eu falo sobre isso em outra oportunidade. Eu nem sei por que eu tô falando do Daniel Ricciardo, mas eu acho ele um piloto emblemático para a Fórmula 1, um cara que teve uma carreira que não foi apenas de altos e baixos, ele teve 2 anos espetaculares na categoria, e ele veio em uma ascensão impressionante e teve uma queda impressionante também. Para quem vê a Fórmula 1 agora, acha que o Daniel Ricciardo é um grande cabeça de bagre. Mas isso não é verdade. Se você não se lembra, ou até mesmo para quem assistiu a Fórmula 1 de 2015 para frente, o Daniel Ricciardo foi um dos poucos pilotos a bater o Max Verstappen dentro da mesma equipe. Campeonato de 2016, o Ricciardo foi o terceiro colocado naquele campeonato, superando o holandês, que justamente foi o responsável por ele tomar a decisão hoje, que a gente vê como uma decisão equivocada, de tentar voo solo lá na Renault, uma Renault que já estava batendo cabeça, é bem verdade, mas foi a pior decisão da carreira do australiano, ir para uma equipe que já dava sinais de que não ia ser lá grande coisa. Aí depois ele foi para a McLaren, teve aquela coisa do suspiro de tentar recuperar a própria carreira, porque se a gente também coloca parte dessa volta da McLaren a ser uma grande equipe, a gente tem que colocar parte do mérito do trabalho do Ricciardo, desses poucos anos que ele ficou por lá, como companheiro do Lando Norris. Então, não é um piloto qualquer. Eu gosto do Daniel Ricciardo. Eu acho que todo mundo gosta do Daniel Ricciardo. Para o produto Fórmula 1, ele é uma boa pessoa, ele é divertido, ele é engraçado, ele é animado, ele é bem-humorado, educado, adora brigadeiro, gosta quando a Mariana Becker manda brigadeiro para ele. Aliás, a Mariana Becker deu uma entrevista essa semana para Juliana Ferrazoli, e ela, entre várias coisas que ela falou, uma entrevista bem interessante, vale a pena você ir no canal do UOL para assistir. Uma das coisas que ela falou é que ela sentiu o Ricciardo desolado na última prova que ele fez na categoria em Singapura, e ele realmente estava muito entristecido. Ele sabia que era a última corrida dele, internamente esses caras sabem, tanto que fizeram o corredor de despedida para ele lá mesmo em Singapura, e que ele estava tão triste que ela queria preparar os brigadeiros para entregar para ele. O Ricciardo, ele foi um piloto que dá para a gente chamar assim de emblemático. Ele teve uma carreira onde, quando ele chegou na Red Bull e apareceu para a equipe, vindo da Toro Rosso também, ele foi muito elogiado pela velocidade, pela consistência. A gente não pode deixar de lembrar que as temporadas de 2014 e 2016 do Daniel Ricciardo foram realmente espetaculares. Nas duas ele foi o terceiro colocado no Mundial de Pilotos. Então, não dá pra gente dizer que ele se tornou um cabeça de bagre do nada. Eu entendo que o tempo do Ricciardo na Fórmula 1 passou como passa para todo mundo. Ele é um piloto de 35 anos, ele perdeu o timing da categoria pelo tempo que ele ficou fora, porque não vamos nos esquecer que depois que ele foi mandado embora da McLaren, ele ficou um tempo fora, voltou pro espólio da Red Bull, para depois se tornar piloto da equipe B, aspirando uma vaga da equipe A no lugar do Sérgio Pérez, mas esse plano obviamente não deu certo. Mas ele não era um cabeça de bagre, ele não é um piloto ruim. Eu acho que qualquer coisa que o Daniel Ricciardo decidir fazer em termos de esportes a motor, principalmente em 4 rodas, ele vai se dar bem. Eu imagino o Daniel Ricciardo na V8 Supercars, eu imagino ele numa NASCAR, não sei se na Fórmula Indy. Não sei se ele vai lá bater roda com o Romain Grosjean que está quase saindo da categoria também. Mas numa NASCAR, eu imagino o Ricciardo lá. Ele que, dizem as internas, recusou vaga de de piloto reserva na Red Bull. Ele teria recusado essa posição
dizem que foi oferecido para ele, e os argumentos nas internas é que isso para ele significaria um passo para trás. E eu entendo, tem um pouco de ego do cara. Quem assistiu Drive to Survive viu o episódio ou toda a trajetória que o Ricardo fez para sair da Red Bull, que era um local estável, uma equipe que estava em ascensão, e ele saiu porque ele ficou com o ego ferido, porque ele estava vendo que a equipe estava trabalhando mais para o Max Verstappen, e a equipe não estava errada, porque o Verstappen era o futuro da Red Bull, e os resultados hoje mostram isso. Então tem esse ego que bateu nele, e é uma coisa que iria acabar influenciando nas decisões que ele tomou depois para a carreira dele. Sim, a Renault foi uma péssima decisão, ele sabe disso. Aí ele vai para a McLaren tentando corrigir esse erro. Ele, de novo, é responsável por parte da recuperação que a McLaren teve, porque não nos esqueçamos que a primeira vitória que a McLaren teve em anos foi uma dobradinha de Daniel Ricciardo com Lando Norris. Então, a McLaren tem que agradecer a parte dos serviços prestados por ele no tempo que ele esteve lá. Eu gravei um vídeo no primeiro semestre falando sobre os pilotos que já estavam com hora extra na Fórmula 1. E o Ricardo foi a capa desse vídeo. Eu disse com todas as letras que ele era um piloto que já estava de hora extra na categoria. Da mesma forma, e aí nem precisa ser um Sherlock Holmes para falar sobre isso, mas o Logan Sargent, que foi outro que também saiu, estava de hora extra também, que não tinha mais condições de permanecer na categoria. E os dois basicamente saíram de suas respectivas equipes por causa dos resultados ruins e da baixa performance. E tá tudo certo. Mas é uma pena que a Fórmula 1 vai perder o nosso australiano preferido. O cara bem-humorado, o cara que fazia piada de tudo e com todo mundo, ele que deixava o paddock mais leve, ele que adorava dar entrevista para a imprensa, e é até triste e melancólico ver como que foram as últimas entrevistas do Ricardo na Fórmula 1. Um cara pesado, triste, melancólico, chateado com toda a situação, e algo que eu entendo que é uma reação absolutamente normal para um cara que estava na situação que ele estava, mas eu gostaria de deixar esse registro como alguém que gostava do estilo Daniel Ricciardo de ser. 1000 vezes Daniel Ricciardo do que Kimi Raikkonen, do que Valtteri Bottas, do que... Se bem que o Kimi Raikkonen a gente tem que agradecer o lance do Magno com Coca-Cola. Volta para aquele GP da China que caiu aquele monte de chuva e você vai entender por quê. Então, Daniel Ricciardo agora é história na Fórmula 1. 35 anos, a gente tem que agradecer pelos serviços prestados e agradecer pelo low lifestyle, pela forma mais leve em que ele deixou a Fórmula 1, que ele deixou os bastidores da categoria algo mais divertido, algo mais casual. Era um bom piloto, é um bom piloto na minha opinião, mas o tempo passou para ele e claramente ele não soube se adaptar a essa nova Fórmula 1 com essa nova configuração de carros, e a gente vê pilotos cada vez mais novos e melhores na categoria, então o espaço para o Daniel Ricciardo realmente estava reduzido e agora está extinto. Feito o registro, vamos ver como é que o Liam Lawson se sai nessa Vicarb, vamos ver se ele pode ser eventualmente o cara que vai substituir o Sérgio Pérez caso o mexicano dê área da equipe principal da Red Bull. Este é o cenário que nós temos no momento. Daniel Ricciardo, o senhor vai fazer falta, tá? Devo admitir que eu vou sentir sua falta. E obrigado por toda a diversão e entretenimento que o senhor ofereceu na Fórmula 1.